Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Nós somos o grupo composto pelos alunos de iniciais de A a J. Ficamos responsáveis pelo capítulo 3 do livro Temas de Filosofia do Direito, Decisão, Argumentação e Ensino, da autora Cláudia Servilha Monteiro. Eu sou a Jéssica e vou começar com uma breve introdução sobre o tema e os meus colegas vão se aprofundar aí nessa temática para que nós possamos construir essa linha de raciocínio juntos. Sobre a docência da filosofia do direito, educando para pensar, essa temática que a autora vai abordar, ela traz uma citação de Paulo Freire, abre aspas, "Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar", fecha aspas. Bom, é possível perceber que há uma disputa entre o saber tradicional e o saber crítico em quase todas as áreas do conhecimento. No direito, por exemplo, o formalismo jurídico, ele assume a função do saber hegemônico, que acabou recebendo o nome de dogmática jurídica, uma denominação genérica, na verdade. A cultura jurídica dogmática, ela imprimiu nas academias brasileiras alguns traços que vão além da forma de compreender, de conceber o estatuto teórico do direito. No que diz respeito à forma de entender, pensar, pesquisar, praticar e até ensinar os conteúdos determinados como jurídicos. E é aí que a autora vai trazer, contrapondo essa dogmática, o saber crítico do direito, que foi formando um espaço de denúncia, de resistência das compreensões paradigmáticas, que são vinculadas a esse senso dogmático. Há então o que a autora considera um antagonismo metodológico. A filosofia do direito, ela vai assumir um papel de espaço privilegiado de reflexão, indagando sobre suas teorias e debatendo sobre a dogmática e a contradogmática. Mas vai além, desse território de confronto. A disciplina de filosofia do direito, ela fornece recursos de alta relevância para o ensino jurídico. Desenvolve a capacidade do aluno de fazer juízos lógicos, facilitando o comportamento e o raciocínio reflexivo e crítico do aluno. Então, a filosofia em si, ela é uma forma de pensar e pode permear aí no direito como parâmetros de um ensino reflexivo, educando nós, alunos, como pensar e, sobretudo, como pensar o próprio direito. Quando o ensino da filosofia do direito consegue ultrapassar a ideia de repasse de conteúdos historicamente encapsulados e assume a função de cultivar um pensamento reflexivo no aluno, ele vence a barreira do utilitarismo tecnológico. Isso porque uma compreensão mais sofisticada do papel da filosofia do direito permite a condução do aluno ao desenvolvimento de uma mente aberta, capaz de construir as próprias reflexões e raciocínios. Assim, a filosofia do direito se mostra o quão necessário é o estudo da matéria para o aprendizado das demais disciplinas curriculares e o quanto pode contribuir para o enriquecimento da capacidade de raciocínio do estudante. Monteiro, entretanto, não deixa de mencionar como o elitismo tão intrínseco na área jurídica prejudica que outras pessoas tenham acesso aos ensinamentos da filosofia do direito. A autora, inclusive, culpa os próprios profissionais do direito de causarem esse elitismo e, consequentemente, isolamento dos ensinamentos jurídicos, por capricho de uma sociedade conservadora e separatista. Esse ambiente aristocrático ao redor da área acaba se refletindo também nas salas de aula, onde muitas vezes os próprios professores universitários reproduzem, em suas palavras, um próprio espelho narcisístico de sua erudição. E são esses comportamentos que nos privam das nossas próprias capacidades. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu sou o Jonatas e vou falar no tópico 6.2, os quefazeres dos professores de filosofia do direito. Bom, ao longo da história, tem um acúmulo de conhecimento jurídico. E esse conhecimento ele é retratado e colocado a repercutir no ensino de filosofia do direito na forma de uma linguagem. Isso porque toda a produção de conhecimento é uma linguagem. Então, se toda a forma de conhecimento vai se apresentar como uma linguagem, o direito também é uma linguagem. E então, um desafio dos professores de ensinar a pensar o direito
é ensinar ao aluno a pensar nessa linguagem. E não basta só pensar na própria linguagem da filosofia do direito. É necessário também pensar o direito como uma linguagem. E pensar na filosofia do direito dentro de uma sala de aula requer muitos desafios, inclusive um deles é ter a capacidade, de se constituir uma linguagem apta para estabelecer uma comunidade exploratória e autocorretiva, onde os professores, peritos, tanto em cultivar a reflexão, como em comprometer-se com ela. E um dos maiores desafios encontrados por esses professores é que os alunos têm essa matéria como uma matéria estranha e intimidadora até, Daí dobra a responsabilidade e o desafio em apresentar essa matéria como um objeto de estudo deleitável, uma conquista a ser feita pelos estudantes, o prazer da liberdade de descobrir e construir significados. E na prática, existem 3 tarefas mínimas que o autor vai ponderar que os professores devem se atentar ao dar a disciplina, que é, primeiro, apresentar a herança do pensamento jurídico, tutelando o aprendizado das bases teóricas e campos de racionalidade do conhecimento jurídico. Segundo, apontar os problemas e conduzir o aluno à atividade reflexiva e ao desenvolvimento de habilidades sofisticadas de raciocínio para ponderar essas questões discursivamente. E, por último, convidar os alunos às inovações presentes no cenário institucional, histórico e teórico do direito. Bom dia, meu nome é Carlos, vou dar continuidade aí à apresentação, falando de forma introdutória aí o item 6.3, Filosofia do Direito na Educação Jurídica. Então, assim, pense que a filosofia, ela é aplicável aí à matéria do direito, sendo uma matéria intrínseca, na sociedade, e ela é o ponto de partida, de apoio, para a aplicação no direito. Ela é uma matéria muito importante, tanto para o estudante quanto para o aplicador do direito. Então, a filosofia, a filosofia do direito nos faz questionar, interpretar sobre os conceitos do direito, como, por exemplo, o conceito de justiça, certo? Então, a filosofia ela nos auxilia a pensar, a interpretar, a distinguir os conceitos, é a maneira de pensar, Então, a filosofia, ela contribui com a formação dos profissionais, Então, ela é uma matéria muito importante na educação jurídica, certo? De maneira que ela contribui para que os indivíduos, tenham capacidade crítica, de reflexão, de valoração e de questionamentos, Então, assim, apesar das críticas, no item 6.3.1, que vai ser, nosso colega vai dar continuidade, traz algumas questões aí que são, digamos, que a filosofia, ela, sobre as críticas do estudo da filosofia, que a filosofia do direito foi marginalizada, etc., que vai ser tratado aí pelo colega aí que vai fazer a apresentação. Então, assim, de maneira geral, a filosofia do direito, ela contribui para a formação dos profissionais, que no curso no geral de direito, na formação jurídica, ele tem uma formação mais técnica, e a filosofia ela vai trazer uma formação mais humanística, de crítica, de reflexão, de questionamentos, Então, sobre essa questão da reflexão, da valoração e dos questionamentos, fica aí a importância da filosofia do direito na matéria, na questão jurídica, na amplitude da matéria do direito jurídico. Bom dia, professor Edmilson. Bom dia, turma. Me chamo Jardel e vou estar abordando o tópico Filosofia do Direito para Graduandos. E, para começar falando, vamos estar abordando que, ao longo dessa disciplina, o professor Edmilson, e mediante as suas propostas e obras
que foram repassadas a nós, para que pudéssemos termos uma compreensão de fato sobre a filosofia, eu creio que tem ficado bem claro que a filosofia, ela se dedica a estudar qualquer assunto desde que se possa produzir um conhecimento válido a partir de sua argumentação. E ela consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. E por ser rigorosa, a filosofia permite que o investigador ela defina claramente seus conceitos acerca de seus questionamentos do cotidiano sobre a perspectiva de conjunto. Deste modo, cada homem cabe explorar as questões do cotidiano, que são de grande relevância ao processo educacional e à formação acadêmica em si. E os principais aspectos abordados pela filosofia do direito são os métodos da produção, a justiça, a propriedade, a liberdade, a interpretação e a aplicação jurídica das normas e princípios, a igualdade e a função do direito. E o direito propriamente dito, observando padrões, escriturando razões, desvendando interesses, estabelecendo comparações e eventualmente criando prognósticos futuros. Então, creio que tenha ficado bem claro aqui e ao longo de toda essa disciplina e mediante essa leitura que o papel da filosofia do direito para os graduandos é contribuir com uma formação holística, humanística e capaz de levar a uma leitura reflexiva do fenômeno jurídico. Teria, portanto, a função de instigar o profissional do direito, instigar o estudante do direito a uma visão mais completa e complexa do fenômeno jurídico que supere a visão meramente técnica e praxista. Então, contudo, o objetivo primaz da aplicação filosófica do direito é conduzir o estudante e o operador do direito a a um ponderar reflexivo acerca dessas questões, levando em considerações a sua moral, a ética social, as leis, a justiça, a história, a equidade, desde desses atos, né, por esses, digamos assim, atos tutelados e sendo reprovados ou executados no efetivo exercício do ideal de justiça. E quando se propõe a buscar os conceitos dos quais o fenômeno jurídico está revestido, o filósofo do direito, o estudante, ele cumpre a tarefa de desvendar o sentido geral de cada elemento do direito. E outra finalidade almejada pela filosofia do direito é a de ser uma permanente julgadora do direito, especialmente do direito positivo, do direito positivado. Então, eu espero que eu tenha deixado bem claro esse tópico e vou estar passando a palavra para o próximo colega. Obrigado. Bom dia, turma. Eu me chamo Leandro. Eu vou dar prosseguimento ao subtópico ou subtítulo O cultivo do pensamento reflexivo como parâmetro educacional. A classe da filosofia do direito como comunidade de investigação. Então, a autora, Cláudia Servilho Monteiro, ela já começa fazendo referência a Lippmann, no que se refere à culpabilidade em parcela na questão da irracionalidade mundial. Ela mostra que ensinar não deve ser por meio de coação, mas pelo prazer. Trazendo essa questão da irracionalidade mundial e um ensinamento obrigatório pela coação que seja, ele não vai instigar você a questionar. Você vai ter um conhecimento, só que aquilo não vai fazer você questionar, vai fazer você aceitar tudo que chega para você. Você não vai ter pensamento crítico, você não vai ter senso crítico. Então, o ensinar, ele tem que ser por mais no meio do prazer. Porque quando você gosta, ou quando você está se sentindo bem, ou quando você está querendo ensinar aquilo, e aquilo mostra o aluno sentir vontade de instigar, de pesquisar sobre aquilo. Traz questões como lecionar
por prazer no Brasil é uma tarefa para muitos heróis. Na área do direito ainda não há um retorno financeiro, né? Ou seja, ainda é escasso para a filosofia do direito e disciplinas correlatas. Para que os alunos tenham prazer em aprender, é necessário que o professor seja nutrido de prazer no conteúdo e em ensinar. Não pode simplesmente eu vou ensinar porque eu tenho que ensinar. Não, porque eu gosto de ensinar. Porque fazer com que as pessoas tenham um senso crítico é muito mais complicado. E fazer com que ela seja instigado a estudar uma matéria em que, muitas das vezes, infelizmente, é desvalorizada, ainda é um desafio maior ainda. Ela aborda que o professor não pode ceder à armadilha de incerteza. Porém, a incertitude, ela faz parte da filosofia. Porém, para os profissionais e acadêmicos de direito, a incerteza, ela é um tabu ainda. Eles não aceitam de maneira objetiva. Toda docência na filosofia, ela já é um desafio. Mas na filosofia do direito, ela ganha um grande desafio de ordem existencial e socrática ao mestre. Meu colega vai dar continuidade. Bom dia. A obra Temas de Filosofia do Direito, da Cláudia Servilha Monteiro, agrega a opinião do filósofo estadunidense Matthew Lipman, reconhecido como fundador da filosofia para crianças. Na filosofia do direito, a obra ela é uma alusão às aulas, de filosofia de direito com o professor Edmilson, espelhando como paradigma fundamental da autora pela exploração das práticas em grupos de investigação. Grupos com as figuras do mestre e alunos reunidos em uma sala de aula, praticando discussões a respeito a trabalhos desenvolvidos em formas de debate. E esses debates, no escopo de despertar a capacidade cognitiva da compreensão e do pensar do aluno. Decifrar expressões ambíguas como necessárias ao objeto da linguagem filosófica do direito, concomitante aos manifestos individuais do grupo, de seus pensamentos sobre cada assunto posto pelo professor. E esse, por sua vez, como mister, sua prática na correção de alguns alunos que, porventura, desviar da direção do seu pensar ao propósito almejado por ele. Desenvolver o processo de aprendizagem do pensar em uma perspectiva macro ou generalizada é o objetivo e não limitado à tendência singular. Lippmann alerta que, diante dessas discussões de problemáticas filosóficas, é mais frutuoso que a limitação à leitura. Discussões essas sob um piso democrático, que parte de espontaneidade do aluno no pensar. Bom dia a todos, meu nome é Gabriele e eu vou dar continuidade à parte da Érica. Bom, quando a discussão comum entre sociedade e universidade começa, a crença pressuposta é de que a universidade não tome parte da sociedade, como se fosse uma realidade autônoma, um mundo paralelo. Contudo, é justamente o oposto. A universidade é parte e, ao mesmo tempo, espelho da sociedade. O autor Chaui, ele diz assim: isso significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte.
não é uma realidade separada, e sim uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada. O sistema escolar de hoje desempenha a tríplice função própria das poderosas igrejas no decorrer da história. É simultaneamente o repositório do mito da sociedade, a institucionalização das contradições do mito, desse mito, o lugar do rito que reproduz e envolve as disparidades entre mito e realidade. E, para finalizar, para transformar a sociedade, é necessário alterar o sistema educacional. Para transformar o território prático da vida do direito, é preciso também, por mais incrível que pareça, o retorno às aparentemente eterna discussão. Por mais incrível que pareça, o retorno às aparentemente eterna discussão. Reformar currículos. Muito bom dia aos colegas, bom dia ao professor. Meu nome é Isaac Bernardes. Vou complementar a fala da colega sobre o tema, o debate da teoria e prática. Iniciando, perguntaram certa vez a um filósofo para que a filosofia serve. E ele respondeu, para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Com essa indagação, provoca aos colegas a necessidade de compreendermos a importância da disciplina filosofia do direito, para fugir do ensino meramente técnico e metódico que a modernidade impôs e trouxe para dentro das universidades. A mensagem que a autora tenta passar é de que é preciso aprofundarmos um pouco mais sobre a origem do estudar. Devemos debater mais sobre a epistemologia jurídica, que conceitualmente designa um ramo do conhecimento que estuda o conhecimento relacionando-o com os princípios e valores do direito, e de como o ser humano compreende essa realidade ao seu redor através de uma perspectiva mais crítica e reflexiva. A grande verdade é que a teoria ainda existe, ela nunca deixou de existir. Mas o que se vê, o que se percebe claramente é que houve uma institucionalização do desrespeito à teoria na prática, em prol de um utilitarismo prático, de um pragmatismo que tenta instaurar um processo automatizado com foco em resultados. A autora defende também que a universidade faz parte da sociedade e não deve ser construída autonomamente ou desprendida, mas sim em conjunto com a sociedade. Daí podemos fazer um paralelo de que a sociedade está cada vez mais mecanizada e levada a não refletir sobre suas ações, mas sim apenas executar ordens. E eu faço a pergunta, é esse o modelo que queremos? É importante salientar também que a necessidade da figura do professor em dar ênfase na discussão sobre a filosofia do direito, pois ela deve contribuir para que os discentes desenvolvam habilidades cognitivas e competências. E pois o fato de o indivíduo ter habilidades não significa que ele saiba desenvolvê-las. Essa foi minha contribuição. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Érica e apontarei sobre o debate teoria prática, manejo conceitual ou desenvolvimento de habilidades. Segundo Monteiro, 2004, existe uma falsa premissa no debate sobre teoria e prática no ensino jurídico. Ao anunciar a expressão ensino prático, o objeto referido é a formação técnica do estudante do direito. A dimensão teórica do direito abrange doutrina dogmática. Dimensão prática do direito abrange a vida dos tribunais, as relações entre direito e sociedade, vivenciar a democracia, incutir sentido de cidadania nas práticas institucionais. Na verdade, o debate versa sobre as relações entre a teoria e a técnica. Por exemplo, estudar direito civil é ser capaz da compreensão de casos paradigmáticos, apto para peticionar e correlacionar variáveis. Isso é a técnica jurídica. A prática do direito está nas ruas. Teoria e prática em educação são uma coisa só. Segundo Rubem Alves, 2000, os fatos precisam ser interpretados porque em si mesmos são destituídos de sentido. É necessário interpretá-los para a construção de seu sentido.
Logo, o domínio do instrumental conceitual e da capacidade de pensar reflexivamente não exclui a possibilidade de desenvolver habilidades práticas nos estudantes. Mais importante que aprender a pensar o direito é aprender que existe a possibilidade de pensar sobre o pensar no direito. A epistemologia jurídica entra em cena, ela que fornece o mais alto grau facilitador da autocorreção do raciocínio. Passagem segura para passar a discutir os valores e o direito. O melhor raciocínio implica, então, saber como e por que se raciocina dessa forma. O articulista questiona: como produzir operadores jurídicos racionais em um quadro irracional? A universidade é somente uma parte da sociedade e a tendência é que repita seus valores. Muito grato pela atenção, passa a fala à minha colega. Bom dia a todos, meu nome é Jennifer e vou estar abordando o tema currículo racional. Neste capítulo, a autora ressalta a deficiência no que se trata da elaboração do currículo dos cursos jurídicos. Ela também ressalta que o curso de Filosofia do Direito possui características diferentes daqueles moldados nas disciplinas dogmáticas. Ademais, ela deixa claro que essa disciplina faz parte de uma integração para as demais disciplinas. A importância de se estudar a filosofia no curso de Direito se dá pela compreensão do direito natural, o direito como moral, o direito como força e o direito como técnica social. Vou terminar com uma fala do livro que diz o seguinte: os filósofos do direito fazem suas incursões nas dogmáticas, mas as dogmáticas só aceitam bem a investigação feita por especialistas. Olá, bom dia professor, bom dia turma. Eu me chamo Ada Lauren e vou dar continuidade na nossa apresentação, iniciando o tópico sobre a bibliografia didática. Bom, esse tópico nos chama a atenção para repararmos o quanto o mercado editorial investe em publicar obras principalmente voltadas para o ambiente acadêmico universitário e para preparatório para concursos. A razão disso é única. Na maioria das vezes, é a melhor fonte indicada pelos professores aos alunos, pois é algo mais seguro para trabalhar em sala de aula, algo prático, fácil, já interpretado e pronto com todas as definições e significados. E isso diz o contrário do que a matéria de filosofia do direito nos ensina, pois o objetivo é nos direcionar a questionar, a pensar mais, a entender, pesquisar e ter a nossa própria opinião, e não apenas aceitar a opinião pronta que essa fonte nos apresenta. O livro nos mostra a versão de Pedro Demo, o qual designa esse sistema educacional de instrucionismo, pois funciona como se fosse uma domesticação subalterna, onde o professor tem a função de ensinar e o aluno tem a função de escutar a aula, fazer a prova e tirar a nota. E essa lógica também já aconteceu com os professores, os quais a partir desse procedimento conseguiram se credenciar enquanto o aluno está começando a mesma jornada. Bom, e agora a nossa colega Bruna vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, meu nome é Bruna Fernandes e eu vou dar continuidade à bibliografia didática. Bom, quando o graduando ele é apresentado as teorias e grandes questões filosóficas do direito como produtos acabados, raramente ele se sentirá cativado, mas se for convidado à manutenção de um espírito investigativo sobre os mesmos temas, seu rendimento ele irá aumentar significativamente. Mas por quê? Porque entrou em contato com um conteúdo bruto que precisou lapidar sozinho, porque ele trabalhou sobre o objeto de forma crítica e discursiva. É por isso que a adoção das versões originais das obras elas são importantes. É por isso que a adoção das versões originais das obras importantes produz um efeito mais positivo que a utilização de bibliografia didática básica.
A questão da apresentação erótica dos textos, que já havia sido tratado por Ward, quando postulando uma autonomia discursiva no direito, fala da irrelevância do deciframento do texto. Segundo esse autor, adquire um valor erótico, na medida em que permite o reconhecimento que o leitor faz de si mesmo, de seus desejos e dos desesperos do mundo. Olá, meu nome é Clayton, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade ao trabalho, relatando sobre o tema, educação dos educadores da filosofia jurídica, e o autor, na parte do texto em que eu li, ele vai deixar de uma forma explícita a definição de que não há uma forma definidora para um educador ser educado, ter essa educação como base para passar para os discentes. Logo, dá-se a entender que cada educador tem sua forma, ou cada um tem formas alternativas de se passar um conhecimento dessa matéria. Mas o autor ele deixa de uma reflexão muito forte é que é de forte dogmática a tendência de se ensinar ao discente a questão do direito, formas de memorização, em que vão se tratar dos códigos como versículos, fazendo analogia às escrituras sagradas. Logo, o educador ele faz uma tendência de memorização que o discente ele tem que arquivar mentalmente. E o autor ele usa uma frase, um pedaço do texto do livro de Lippmann, que Lippmann ele vai dizer que deve ser substituído o educador que tem a tendência à memorização para um educador que tem o privilégio no conhecimento ativo, nas reflexões. Logo, o que se deu a entender com essa reflexão é que aquele educador em que só tem como base a memorização deve ser substituído para melhor performance no entendimento, um educador que busca ou transmite um conhecimento ativo, uma forma de você buscar refletir sobre aquele tema logo tratado em sala. E logo ele faz a alusão na questão do Brasil, de que para ter em si um início para ser educador é necessário ter a pós-graduação, ou bacharelado. Logo, ele deixa claro que o bacharelado não é uma licença para ensinar, porém, é necessário ter essa pós-graduação. E ele deixa uma reflexão de que a situação de ter o bacharelado, a pós-graduação, ela não, de fato, te dá uma posição alta de simplesmente estar nessa posição e não poder se aprofundar, como no mestrado ou no doutorado. Logo, ele disse que para uma ampla gama de conhecimento, uma melhor reflexão, pode-se também ter a necessidade de se ampliar os seus conhecimentos, buscando o mestrado, buscando essa titularidade de doutorado, para ter uma maior gama de compreensão na forma de dar o conhecimento para os discentes. E o autor ele acaba aqui, eu encerro a minha fala e passo para o próximo colega. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Henrique. Irei estar dando continuidade sobre o tema, a educação dos educadores na filosofia do direito. A autora ela trouxe um debate histórico que existia no ensino do direito, que diz respeito à formação dos professores. Diante das opções didática ou domínio do conteúdo. Nessa polêmica se vislumbra uma situação limite. Por um lado, o famoso professor bom de sala de aula e carente de conteúdos consistentes. E do outro, o professor pesquisador com amplo domínio dos conteúdos, mas com um triste desempenho em sala de aula. No meio, os profissionais dos dois lados que se equilibram entre a titulação acadêmica e a didática. Com efeito, não é necessário saber muito
da disciplina para ensiná-la na graduação, mas também é descartável o professor, com uma boa didática e nenhum conteúdo com a desvantagem, de que esse último passa quase despercebido, porque sua didática supera aparentemente as deficiências teóricas, acarretando o prejuízo aos discentes. Mas o professor bem preparado e sem a didática incorre sem prejuízo similar. Com efeito, a solução não é o caminho precário da autoditada, mas sim de um sistema de ampla qualificação docente, que passe apenas pela titularização acadêmica, mas também pela incursão na metodologia de ensino. Bom, agora irei passar a palavra para o próximo colega aí. Um bom dia a todos. No capítulo A Educação dos Educadores da Filosofia do Direito, a autora pontua as dificuldades para o desenvolvimento do ensino filosófico jurídico no Brasil. O déficit didático-pedagógico é o principal desafio. Para ela, um dos pontos mais fáceis a ser superado é a tarefa de elaboração do programa de disciplina e do plano de ensino à adoção didática adequada à transmissão dos conteúdos. Para ela, a filosofia encontra uma fonte farta em português para o desenvolvimento do ensino no país. O segundo ponto é a defasagem do preparo didático dos docentes. A difusão do conteúdo de forma adequada aos alunos e a formulação de plano de ensino apropriado são questões pertinentes à implementação curricular de quase todo o curso de Direito. Portanto, para a autora, o ensino humanizado que seja propenso ao desenvolvimento do raciocínio crítico é um dos principais objetivos da filosofia jurídica. Olá, eu me chamo Gabriel Araújo e estarei dando continuidade ao seminário falando sobre o tópico que a autora intitulou de Considerações Finais. No tópico, a autora inicia dizendo que na tradição humanística ocidental existe um fantasma da moralidade que ronda os arcabouços teóricos das áreas do conhecimento, mas que, apesar disso, a inadequação da educação jurídica tradicional é clara, pois ela se aplica dificilmente a uma sociedade em transformação como a nossa. Como alertava Paulo Freire, para que o professor tivesse conhecimento de que a atividade na educação deveria levar em consideração a condição humana. Dessa forma, os problemas do direito deveriam sempre chamar a um exame crítico, deixando nítido a importância da liberdade de pesquisa, de exame da questão dos direitos e da condição de bem-estar do homem. Dessa forma, a disciplina de filosofia do direito ela deve contribuir não apenas para a informação, mas também para a formação do estudante, cultivando os valores da dignidade humana, ajudando na condição da autonomia, ensinar a viver, a exercer a cidadania. Em sequência, a autora pontua que o docente prepara uma cidadania acadêmica quando educa para pensar, mas que educando com amor, ele instiga o encontro do sujeito com sua autonomia e participa do processo de libertação, e assim contribui também com a superação da sociedade contemporânea. Então concluo aqui minha parte e passo para o próximo colega. Bom dia, professora Edmilson. Bom dia, colegas. Meu nome é Júlia e irei abordar sobre o funcionalismo na filosofia do direito para Norberto Bobbio. Norberto Bobbio foi um importante filósofo e cientista político que nasceu em 1909 em Turim, na Itália. No campo da filosofia jurídica, Bobbio a divide em 3 áreas de discussão. Primeiramente, tem-se a área ontológica, da teoria do direito, que retrata sobre o direito em si, trazendo elementos da ciência jurídica, da história do direito, sociologia jurídica e outros. A segunda área é a metodológica,
que compreende a teoria da ciência do direito e busca estudar sobre a metodologia e os procedimentos lógicos inseridos na argumentação jurídica e como o direito se aplica. Por último, é a área filosófica, a qual se insere a teoria da justiça e busca determinar a valoração ideológica da interpretação e aplicação do direito. Sua compreensão sobre a filosofia do direito sofreu grande influência das ideias de Hans Kelsen. Os dois procuram isolar o direito das questões filosóficas, trazendo como elemento-chave a norma jurídica. Porém, Bobbio, diferentemente de Kelsen, procura estudar a norma jurídica em sua essência, de permitir, proibir ou obrigar. Para o filósofo Bobbio, o direito faz parte de um sistema social e possui uma função positiva primária. Ele é um instrumento de poder e que se enquadra adaptando-se às mudanças sociais. Retrata que a função do direito é conceder os recursos tanto econômicos quanto os não econômicos aos grupos sociais. O direito possui um sistema normativo que compõe 3 tipos de norma: a norma que permite determinada conduta, aquela que proíbe e, por fim, a que obriga a algo. Dessa forma, entende-se que a norma jurídica, para Bobbio, se insere no direito e, basicamente, a norma jurídica é quando a execução está garantida por uma sanção externa e institucionalizada. Pode-se concluir, portanto, que a filosofia do direito é uma área bastante extensa, sendo que seu principal objeto de análise é o direito. Ela busca, em todos os casos, obter decisões justas, levanta questionamentos e reflexões sobre diversas questões sociais. Além disso, a mesma traz uma visão mais complexa do mundo jurídico e busca deixar de lado aquela visão formal do direito.